Continuando então sobre os princípios da execução, nós já estamos chegando no finalzinho, mas eu preciso antes retomar o vídeo anterior que cortou bem no momento em que eu estava terminando de conversar com vocês a respeito da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná de abril agora de 2020, em que a corte entendeu viável a penhora, o bloqueio de valores de pessoa jurídica. E como que isso se relaciona com o princípio da menor onerosidade do devedor? Eu falei para vocês no vídeo anterior que esse princípio, sobretudo, ele vai aparecer com mais ênfase nos momentos constritivos da execução, certo? Nos momentos, então, em que se faz constrição de patrimônio do devedor, porque é aí que ele acaba, em regra, alegando, trazendo ao processo a alegação de que aquela medida executiva de bloqueio, de constrição de bens, é onerosa para ele. Ou para o núcleo familiar, então não preserva a dignidade, o mínimo existencial, geralmente, portanto, são nesses momentos. E aí, com base nisso, o artigo 805 do Código de Processo Civil, que trata desse princípio, ele vai nos dar aí uma regra interessante no parágrafo único, e é isso que eu quero comentar com vocês agora. Então, o 805, parágrafo único, diz assim: ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ou seja, se por um lado o Código de Processo Civil garante ao devedor um mecanismo de menor onerosidade para a execução, também, por outro lado, impõe a ele o ônus probatório dessa situação, ou seja, de que é uma medida executiva onerosa, gravosa para ele, e, além disso, impõe também a ele o dever de indicar outra medida que seja, segundo ele, menos onerosa, mais viável à execução, sob pena de serem mantidas as medidas determinadas. Então, foi exatamente aí que a decisão do Tribunal do Paraná se firmou, ou seja, nesse ônus que o próprio Código, lá no parágrafo único do 805, traz para o devedor. Vamos voltar lá naquela decisão, então, que está aí nos slides que vocês estão acompanhando. Diz assim, só a parte destacada: alegação de que os valores bloqueados são do capital de giro da empresa e se destinam ao pagamento de salários. Olha só, a ausência de comprovação de que os valores constritos tinham destinação específica ou irão causar prejuízo à atividade empresarial. Inexistência de violação do princípio da menor onerosidade do devedor. Correto? Então, o 805 no caput garante ao devedor a observância da menor onerosidade, porém, no parágrafo único, impõe a ele o ônus de comprovar que essa medida que ele alega ser onerosa de fato o é, e também indicar uma medida mais viável, menos onerosa, para que seja considerada pelo juiz. Joia? Vamos lá então, o último princípio da execução que eu quero tratar com vocês é o princípio da disponibilidade da execução. Esse princípio, ele é construído também em favor do credor e está lá no artigo 775 do CPC. Por esse princípio, abram lá comigo, 775. O CPC vai dizer assim: o exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Ou seja, se a execução se faz primordialmente no interesse do credor, que é o exequente, ele também é que tem a prioridade, a faculdade de desistir dessa execução por completo ou parcialmente de uma ou outra medida,
certo? Então, por exemplo, ele pode pedir nos autos de execução penhora de um imóvel e depois desistir dessa penhora e pedir mais uma busca aí de valores Bacenjude ou de veículo, por entender que isso é mais viável. Ele pode se satisfazer com uma penhora, por exemplo, em valor inferior à dívida, porém que já lhe satisfaça, melhor do que ficar brigando. Enfim, esse 775 no caput dá a preferência ao credor para manter ou desistir da execução. No entanto, essa regra, esse princípio da disponibilidade, ele tem as suas exceções. E a exceção diz respeito exatamente à necessidade ou não de anuência, né, de concordância do devedor executado. Por quê? O código entende que em algumas situações esse devedor pode ser atingido de modo mais contundente pela desistência. Então, nessas hipóteses, o código impõe a anuência do devedor, certo? Em que situações isso vai acontecer? Voltem lá no artigo 775, no parágrafo único. Vai dizer assim: na desistência da execução, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Ou seja, se houver alguma discussão em sede de embargos, no caso de execução de título extrajudicial, ou impugnação, no caso de execução de cumprimento de sentença, se esses expedientes, embargos, impugnação, se referirem tão somente à matéria processual, não há necessidade de anuência do devedor. Se faz a desistência, né, pela manifestação do exequente, só que ele vai ficar encarregado do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porque princípio da causalidade, ele deu causa à desistência, né, movimentou a máquina judiciária, fez o devedor contratar advogado, então, consequentemente, pelo princípio da causalidade, ele fica incumbido desses pagamentos. Agora, quando há alguma questão de mérito nessa discussão, aí sim nós vamos precisar de anuência do devedor. Por quê? Porque há uma crise de certeza jurídica para ser debelada. Vamos lá, inciso 2. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou embargante, ok? Então, nesses casos em que em que a discussão de mérito na impugnação ou nos embargos, deve haver anuência do devedor, certo? Outra coisinha aqui que a gente precisa ver, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu slide para conferir se eu já passei tudo que precisa para vocês. Outra hipótese que não está no 775, mas que é importante a gente lembrar. Se já tiver havido ato executivo que atinja terceiro, por exemplo, leilão, praça de bem que atinja terceiro, essa desistência não pode surtir efeito, né? O credor estará impedido de desistir, certo? Porque imaginem a situação, um processo de execução que já esteja bem avançado, houve penhora de um imóvel e esse imóvel já foi vendido a terceiro, né? Na execução, já foi a leilão. Nesse caso,
Imagina se o exequente desiste da execução e isso naturalmente vai atingir esse terceiro que de boa fé adquiriu aquele imóvel. Então, nesses casos, já não há mais a possibilidade de desistência pelo exequente, ok? É um raciocínio lógico do próprio sistema. Com isso, a gente finaliza os princípios e vamos passar adiante para a nossa segunda parte da aula de títulos executivos extrajudiciais. Joia? Até mais!